Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Annelise e a gente está aqui para nossa primeira aulinha. Eu vou trabalhar com vocês biologia, química e sociologia. Então, espero que vocês gostem. A nossa primeira aulinha de biologia vai ser sobre células humanas. Então, as nossas células são as nossas menores partes do nosso corpo. Elas são minúsculas, minúsculas. Então, bora lá ver as características de todas elas. Nós temos dois tipos de células, as células eucariontes e as células procariontes. As células eucariontes são as células presentes no nosso corpo. Então, para você lembrar, vamos pegar um macetinho aqui. Eucarionte, é as minhas células, eu. Então, o que acontece nas células eucariontes? Ela vai possuir uma membrana protetora. O que é isso? Ó, vou grifar aqui para vocês verem. Vai ser essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha roxa. O que acontece? O que é isso? Essa bolinha roxa que nós temos aqui é um núcleo. Ou seja, ele está todo organizadinho. O DNA, o RNA, vai estar tudo presente dentro desse núcleo, dentro dessa bolotinha, dentro desse envoltório protetor. Então, tudo fica lá para você conseguir chegar a ter acesso ao DNA, ao RNA, você tem que perfurar essa membrana. Então, é bem mais difícil, ela fica toda organizada lá dentro. Então, ela não vai estar dispersa pela célula. Toda essa parte de importância que vai gerar as características, a hereditariedade, que vai ter os cromossomos, fica tudo dentro desse núcleo. As células procariontes não vai apresentar isso. As células procariontes, esse DNA, esse material genético fica disperso pela célula inteira. Então, ela não é organizada em questão do seu material genético, fica todo disperso. Então, vamos ver aqui, ó. Olha o material genético aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, o DNA, RNA, é todo esse material genético, então fica disperso. Não fica organizado igual a gente tem aqui, ó. Conseguiram entender? Então, essas são as diferenças. Nas células procariontes, a gente só vai ter as bactérias. Então, essa aqui é uma característica das bactérias e a gente está vendo elas aqui. Nós vamos ver mais para frente, numas aulas sobre as bactérias e vírus, as características de cada um. Mas é basicamente isso, células eucariontes e procariontes. Vamos lembrar, dando uma adiantadinha aí, os vírus não possuem células, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, lembrando, eucariontes, minhas células, possuem um núcleo e procariontes, fica todo esse DNA disperso. Não possui uma membrana. Beleza? Ops. Então, bora lá para o próximo. Nós temos também as células vegetais. Então, o que são? São as células das plantas. Nós não vemos que as folhas normalmente são verdes. Por que isso? Isso se dá por causa da presença da clorofila. E o que seria a clorofila? Ela é responsável pelo pigmento e ela é presente dentro do cloropastos. Vamos caçar ele aqui, cloropastos aqui, ó. Cloropastos, olha ele aqui. São essas coisinhas verdinhas aqui, ó. Isso daqui são os cloropastos. Então, os cloropastos, eles possuem as clorofilas dentro deles e é onde vai ocorrer a fotossíntese, que é por o meio que eles conseguem a produção de energia. É o meio que eles vão conseguir respirar e vai desenvolver essa energia para que toda a célula funcione, ok? Então, a característica mais específica da célula vegetal das plantas é a presença dos cloropastos e da clorofila. Beleza? A clorofila ela vai dar aquele pigmento verde. Também temos os vacúolos, o mais conhecido é o vacúolo sucocelular. O que seria isso? Ele vai apresentar um suco dentro desse vacúolo. Ó, o vacúolo aqui. Aqui o vacúolo. Ele vai apresentar um suco dentro desse vacúolo que vai ser responsável por controlar o pH, por controlar a acidez dessa célula e armazenar as substâncias que vão ser usadas posteriormente, ok? Então, principal características é os cloroplastos e a clorofila.
vamos ver como funciona a fotossíntese das plantas. A fotossíntese é um processo que eles vão transformar a energia do sol em uma energia química, uma energia que eles vão conseguir usar dentro da célula deles. Então, essa fotossíntese ocorre com a luz solar e com a presença do gás oxigênio e do gás carbônico. Então, como que acontece? As moléculas de clorofila que a gente possui nas plantas, dentro do cloroplastos, vão absorver a luz solar e vão quebrar o H2O. Então, eles vão fazer a fotólise do H2O. Então, o H2O está aqui e vai ser quebrado. Fotólise, o que é a fotólise? É a quebra da água na presença de luz, beleza? É a quebra de alguma coisa na presença de luz. Então, para isso, para a gente conseguir fazer essa demanda, a gente vai ter que balancear essa equação. Vamos ter que voltar um pouquinho em química, gente. Então, vamos lá. Vamos colocar o H, a gente já sabe que vai virar H mais O. Então, o que vai ser? Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó. 2, vai dar 2 moléculas de água para 4 de hidrogênio e 2 de O. Então, o que vai dar? Vai dar, então, 2 moléculas de águas que vão ser quebradas em 4 moléculas de hidrogênio e mais o gás oxigênio. Então, o que vai acontecer? O gás carbônico vai juntar, vai pegar essas 4 moléculas de H e vai juntar. E o que vai acontecer? Ele vai se transformar em glicose. Olha a glicose aqui. Então, é basicamente isso. A clorofila vai pegar a água, vai quebrar ela e vai soltar o hidrogênio e o gás oxigênio, que o CO2 vai se juntar com os hidrogênios e vai formar a glicose, ok? E a glicose vai ser essa energia que vai ser usada pelas plantas. Então, eles vão quebrar a glicose e vão fazer várias coisas para poder gerar energia, para poder usar nas células, ok? Aqui nós temos uma imagem de uma célula animal, as nossas células, que a gente viu ali também na primeira, uma célula eucarionte. Lembrando, célula eucarionte por quê? Porque tem o núcleo envolvido por uma membrana. Então, aqui a gente tem uma imagem para a gente ver como que é basicamente um desenho. E aqui outro que dá para ver melhor é isso. Nós vamos ver cada coisinha uma por uma. Então, bora lá. Membrana plasmática é tipo uma bolsa. Ela vai guardar toda a célula. É isso aqui, ó. Toda essa bolotinha aqui em volta. Deixa eu fazer com o azul que fica melhor, ó. Tudo essa aqui em volta. Ela vai ser uma bolsa. Nós temos as nossas bolsas que dentro a gente guarda as coisas. É basicamente isso. A membrana, ela vai proteger tudo o que tem dentro da célula. Então, para tudo entrar, tem que passar pela membrana. A membrana também possui um papel seletivo, uma função seletiva. O que é isso? A função seletiva ela é o que vai determinar tudo que entra e tudo que sai da célula, por meio do transporte passivo, que vai se mover da região mais concentrada para a que tem menos. Se a região mais concentrada for a que está para fora, então vai se mover de fora para dentro. Se a região mais concentrada, vamos supor, se a célula estiver muito ácida, então vai passar da onde tem mais acidez para onde tem menos. Então vai passar de fora para dentro. E é por meio disso que ela vai conseguir cuidar da célula. Por meio do transporte passivo, que é a difusão simples ou a difusão facilitada. A difusão simples, que vai passar de onde tem mais para onde que tem menos, de modo devagar, lento, de modo que vai indo gradualmente, vão fazendo por meio de etapas, sem ser muito apressado, um modo simples. A difusão facilitada é quando precisa daquele momento, precisa para agora. Então, ele vai precisar de proteínas que vão ajudar para que possa tirar essas moléculas grandes ou que tenha muito e precisa tirar em um momento bem rápido. Então, vai ser a difusão facilitada, ok? Então, a membrana plasmática é basicamente isso. Ela vai cuidar de tudo, ela vai decidir o que entra e o que sai, além de proteger a célula. O citoplasma, ele é um material
gelatinoso, ele é constituído pelo hialoplasma. Então, o citoplasma é basicamente todo esse líquido que tá aqui em azul, olha, tá vendo? Ele é todo esse líquido que vai fazer a lubrificação de todas de todas as organelas que ele possui. Então, vocês estão vendo que tudo que tá aqui, essas organelas aqui, elas estão mergulhadas dentro do citoplasma. Ó. Todas elas estão no citoplasma. Então, a gente vai estudar uma por uma para ver as características de cada uma presentes no citoplasma, ok? Então, vamos lá. Temos as mitocôndrias, que são em formato de bastão, e elas são responsáveis pela respiração celular usando a glicose. Então, olha elas aqui. A mitocôndria, ela tem em formato de bastão, é essas aqui, ó. Ok? Então, elas fazem a respiração celular. Vamos ver como que funciona essa respiração celular agora. Então, é um processo gradual, então ele vai demorando, ele tem etapas, ele não ocorre de uma hora para outra rapidão, ele é um processo gradual que vai indo por etapas. Então, ele vai pegar a glicose e transformar em ATP. O que é o ATP? É uma moeda para conseguir entrar em cada uma das organelas. Então, cada uma das organelas vai usar essa moedinha, que seria uma moedinha de energia. Entendeu? Para você entender o que é um ATP, lembra quando você vai para um negócio de game, sabe? Igual no negócio lá do shopping, que você precisa comprar ficha para você poder jogar os joguinhos. E é uma mesma ficha que vai entrar em todos os jogos. Então, é o ATP. O ATP vai entrar em todas as organelas, ok? Então, primeira fase é a glicólise. A glicólise é igual a fotólise, é a quebra da glicose. Então, glicólise é a quebra da glicose. Então, a glicólise, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de H+. O que o H+ vai ter a função? O H+, ele vai servir para a nossa última etapa, então guarda ele aí. O H+, ele é capturado pelo NAD. Então, vem o NAD, uma estruturinha que vai ver esses H+ soltos pela célula e vai capturá-los e guardá-los para ser usado na nossa última fase. Então, lembra sempre desse H+ e do NAD, ok? NAD. Nossa segunda fase é o ciclo de Krebs. Então, o que é esse ciclo de Krebs? Ele vai pegar tudo da glicólise e vai moer. Ele vai amassar tudo que sobrou da glicólise. Então, ele vai pegar esse ácido pirúvico e vai amassar até ele conseguir soltar o máximo de ATP e o máximo de H+ que ele conseguir. Aí, depois que tudo isso foi amassado e todos esses H+ foram soltos, o NAD vai pegar todo esse H+ e vai levar para a última fase, que é a cadeias respiratórias. O que são as cadeias respiratórias? A gente vai ter um desenho delas. Eu apaguei. Mas eu vou fazer o desenho aqui rapidinho, então, porque eu apaguei ele sem querer. Então, aqui nós vamos ter a nossa membrana das mitocôndrias. Tudo isso acontece dentro das mitocôndrias. Apenas a glicólise. A glicose vai acontecer no citoplasma e depois a quebra da glicose vai acontecer no citoplasma e depois eles vão para as mitocôndrias. Então, vamos lá. A gente está aqui na nossa última fase da respiração. E aqui nós temos as válvulas que vão passando para cá. E depois vai passando para cá. Então, o NAD vai soltar todos esses H+ para cá, para esse lado da membrana, e vai passar por essas válvulas, que são essas bolinhas aqui. Nisso que vai passando, vai gerando uma energia. E depois esses H+ vai passando tão rápido por essas válvulas para voltar.
Nisso que eles vão passando tão rápido, vai gerando uma energia nessas válvulas, como se fosse a válvula da água. A água vai passando de um jeito tão rápido que vai gerando energia. É como é o H+ aqui. O H+ vai passando tão rápido que vai gerando energia. E aí, com isso, vai gerando as energias e vai gerando os ATPs. O último H+ que passar por essas válvulas vai se juntar com o O2, o gás carbônico, o oxigênio. Então, ele vai se juntar formando a água. Porque o H+ é ácido, então ele tá tudo aqui nessa parte da mitocôndria, então ele tá deixando muito ácido. Então, o último H+ que passar por essa válvula vai se juntar com o O2 e vai formar a água que vai dar uma estabilizada nessa acidez. Então, o último receptor de H+ na respiração celular é o O2, o gás oxigênio, ok? Então, a respiração celular, a glicólise vai acontecer no citoplasma. E o restante, as outras duas fases, vão ocorrer nas mitocôndrias. Ok? Então, basicamente, essa é a respiração celular. Nós temos os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteína. Vamos ver os ribossomos aqui no nosso desenho. Então, os ribossomos, eles estão aqui, ó. Olha os ribossomos. Eles vão ser essas pequenininhas bolinhas, vocês estão vendo? Ó, essas pequenas bolinhas que estão aqui. Não é essas fitinhas, são as bolinhas. Eles vão ser os ribossomos e são responsáveis pela produção de proteína. Nós temos o retículo endoplasmático, que é onde está presente essas bolinhas, esses ribossomos. É essas minhoquinhas aqui, parece uma minhoquinha, olha. Isso daqui é o retículo endoplasmático, essa cobrinha. Então, quando o retículo endoplasmático tiver essas bolinhas, que são os ribossomos, ela vai ser chamada de granulosa. E esse retículo endoplasmático, essas cobrinhas, são responsáveis pela distribuição de substâncias. Então, ele vai levar uma substância até outra organela. Ele leva do ribossomo, vamos supor, ele leva da mitocôndria para os ribossomos, dos ribossomos para a membrana e assim vai. Nós temos o complexo de Golgi, que faz a organização celular. Então, ele armazena essas substâncias para ser usada posteriormente pela célula. Então, se tem muito ATP, ele vai guardar essa substância para ser usada depois. Então, ele vai ser como um pequeno estoque do que foi produzido a mais. Nós temos os lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular. Então, o que ele precisa digerir ou o que ele precisa fagocitar. O que é fagocitar? Ele vai precisar mandar para fora. Como uma bactéria que entrou, uma célulazinha parasita que entrou, o lisossomo que vai ser responsável por fagocitar essa partícula, mandar para fora. Então, aqui a gente tem o desenho, vamos interpretar ele. Ele vai, englobar a célula, vai englobar toda essa partícula, e aí o lisossomo vai se juntar a essa partícula, vai quebrá-la, para poder passar pela membrana e a membrana jogar fora. Então, o lisossomo, ele vai fagocitar isso. Os centríolos, eles vão auxiliar na divisão celular, orientando o deslocamento dos cromossomos. Isso a gente vai ver em divisão celular, mas eles vão determinar para onde que os cromossomos têm que ir e para eles poderem dividir a célula e realizar a telófase e a anáfase. Beleza? No núcleo a gente vai ter, então, o que a gente já falou, a gente vai ter o DNA presente. Núcleo a gente tem nas células animais, que são eucariontes, que estão organizadinhas e lá dentro vai ter o DNA, os cromossomos, o RNA, todos os que são responsáveis pelas nossas características hereditárias. Beleza?
Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver divisão celular. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar que eu tô aqui para te ajudar. Obrigada, até mais.